Tenham todos uma boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa finalzinho de quinta-feira, né? 5h10, quase 5h10 já. Vamos aproveitar, irmãos. Então vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Mais uma lição da Escola Betel, adulto, que fala sobre o Evangelho de Marcos, o Evangelho do servo. E hoje vamos ver o servo e a multidão. Vamos orar? Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Unja a nossa mente, unja o nosso coração, para receber da Tua palavra mais uma porção, Senhor, para que possamos entender e compreender mais e mais, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, e a Tua missão e a nossa missão nessa terra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, coloca a palavra de sabedoria, que essa palavra chegue aos corações das pessoas que necessitam, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar aqui uma escola, mais uma escola bíblica, né? Onde o título é o servo e a multidão. Jesus, o servo, no meio da multidão. Vamos destacar aqui algum tipo de multidão que andava com Jesus, e essas multidão está hoje também andando conosco. Vamos lá, texto áureo. A grande multidão ouvia de boa vontade, tá? Ouvir, mas ela ouvia de boa vontade. Tem gente que ouve, mas ouve de má vontade. Verdade aplicada, como Jesus e seus discípulos devem lidar com as multidões, com as paixões e o discernimento e a atenção. Vamos lá, verdade aplicada. Objetivo da lição, quer dizer, ensinar como devemos nos portar em meio à multidão, no meio do povo. Quando eu estou falando multidão aqui, eu estou falando quando se reúnem, o povo se reúne para ouvir a palavra. Não multidão, quando a pessoa vai no carnaval, por exemplo, tá? Quando vai num show, por exemplo. Uma multidão de crentes, de evangélicos, de pessoas que vão ouvir a palavra. O objetivo da lição, mostrar que ninguém pode atrapalhar os nossos sonhos. Irmão, aprende uma coisa, irmão. Deus trabalha com sonho. Ninguém pode atrapalhar o seu sonho, a não ser você mesmo. Então, olha o que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui. É para alguém que está aí nessa live, tá? Nunca deixe... Ó, tô arrepiado aqui, ó. Talvez você parou de sonhar por um objetivo, porque você se frustrou. E a palavra é: nunca pare de sonhar. E tem um hino da nossa irmã Ludmila Felber, que Deus recolheu, já está na glória, tá? Que diz assim, depois você ouve esse hino: nunca pare de lutar. Vamos dar sequência. Terceiro objetivo da lição: falar que o servo socorre quem vem ao seu encontro. Então, se uma pessoa vinha até você, você tem que socorrer ela, segundo o poder que Deus te dá, aquisitivo e o poder espiritual que Deus te dá. Vamos aqui entrar já na introdução, irmão. Introdução. Estudaremos nessa lição mais um importante aspecto do ministério terreno de Jesus, lidando com a multidão. O enfoque será quando as questões da oportunidade, a atenção e o discernimento e o discipulado, pois o fato de alguém estar entre a multidão que segue Jesus não significa automaticamente que esse é um discípulo de Jesus. Não é porque a pessoa está no meio da multidão, no contexto de Jesus, ou no contexto de hoje, ouvindo a palavra, que aquela pessoa é um verdadeiro discípulo de Jesus. No decorrer da lição, nós vamos ver que tem 3 tipos de pessoas no meio da multidão. Vamos então dar sequência aqui, irmão. Atendendo a necessidade da multidão. No Evangelho de Marcos nos faz ver que todas as pessoas
davam um jeitinho de ir ao encontro de Jesus para ouvi-lo e ficavam satisfeitas e apaixonadas com seu jeito de ensinar. Naquele dia havia muito grande multidão, e não tendo com que comer, Jesus chamou os seus discípulos e tem compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm de que comer. Irmãos, lembra de Jesus e a multidão no deserto? Jesus, ele testa os seus discípulos. Como ele testa a gente? Ele vê aquela multidão, porque ele já sabia, não sei se no Evangelho de João ou no Evangelho de Lucas, que fala que ele já sabia o que ele ia fazer. E ele pergunta, olha, ele fala para os discípulos, tem essa multidão aqui, eu não quero que despeça eles em mão vazia. Há uma multidão de necessitados, Jesus está dizendo. Há uma multidão, o Espírito Santo falando no meu coração agora, há uma multidão de necessitados no mundo. E Deus não quer que eu e você despedimos essas pessoas de mão vazia. Aí ele começou a perguntar para os discípulos, dar uma ordem para os discípulos, e tem um dos discípulos diz assim, nem 200 denário é um dia de trabalho, nem 200 diárias, nem 200 dias de serviço daria para alimentar toda essa multidão. Aí aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e apresenta ao Pai. Mas o que é isso para uma multidão? Deixa eu dar um ensinamento para você. Talvez nós vemos uma multidão de necessitados. E nós pensamos, se eu vou fazer uma coisa mínima. Mas aquilo que você faz já é de grande ajuda para a multidão. Jesus pega, dá graça. Olha o segredo, irmão. A palavra diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Pai. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ergue os 5 pães e 2 peixinhos e dá graça, gratidão. Eu e você, um ensinamento para mim e para você, eu e você sempre temos que ser grato por aquilo que Deus nos deu. Deus, ele pega e alimenta as multidões, ele alimenta os necessitados. Deus sabe das suas necessidades, mas você tem que dar graça por aquilo que ele já te deu. O segredo é agradecer, o segredo é ser grato. Oh, Brenaia, Surque, Andaraia. Irmão, quando a gente reclama, a Bíblia diz assim, clama a mim e responder-te-ei. Quer dizer, pedir por socorro, gritar por socorro. Agora, quando a gente reclama, a gente clama 2 vezes. Então, presta atenção aqui. A tua palavra tem poder. Sendo ela para atrair coisas boas ou coisas ruins. O que sai da tua boca, volta para você. Então, quando Jesus agradece, ele toca no coração do Pai. Mas era só 5 pães e 2 peixinhos. O que interessa, irmão? Ô, Brenarai, Deus pode te dar mais. Tem uma vida grata. E quando ele agradece, ele pega e dá aos teus discípulos. Aos discípulos. E os discípulos dão à multidão. E nós conhecemos aqui como a multiplicação dos pães. Quando eu agradeço, irmão, por aquilo que eu tenho, Deus multiplica aquilo que eu tenho. E quando Deus multiplica, presta atenção, que tem um princípio aqui. Quando Deus multiplica, não é para eu me gabar, é para eu abençoar a vida das outras pessoas. Amém? Vamos dar sequência aqui, irmãos. Olha que no meio da multidão, mais atenta às oportunidades. Irmão, quanta oportunidade eu e você deixamos passar. Como assim? Ele estava no meio da multidão, e no meio da multidão tinha as pessoas que necessitavam de uma cura, tinha pessoas que necessitavam de uma libertação. Na passagem aqui diz assim, o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Não perda a oportunidade, irmão. Deus nos dá a oportunidade de fazer a vontade dele no meio da multidão. Seja diferente da multidão. Seja um diferencial no meio da multidão. Não seja a multidão. A multidão corre atrás do milagre. Quem faz a diferença no meio da multidão? Ele é um agente de milagre. Seja você um agente de milagre.
Veja a necessidade da multidão. Irmão, quando eu falo da necessidade, muitas vezes não é só dinheiro, não. Muitas vezes uma palavra que você libera na vida de uma pessoa pode mudar a vida dela. Obrinai, Surkanai. Uma palavra de incentivo, uma palavra de bênção na vida de uma pessoa. O que Jesus falou aqui? Jesus libertou um homem que tinha um espírito mudo e surdo. Tem muitas enfermidades, meu irmão, que ela é espiritual. Tem enfermidade, sim, que você vai no médico, o médico vai lá e diagnostica. Ó, você deu isso no exame, você tem que fazer um tratamento. Mas tem enfermidade que não aparece nos exames. Essa enfermidade é espiritual. Então faça a diferença no meio da multidão. Amém? Vamos para o terceiro tópico. Olha aqui. Não permita que a multidão atrapalhe a sua busca por socorro. Nessa passagem aqui, irmãos, nós vimos uma mulher, olha aqui, ó. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou em suas vestes. A multidão muitas vezes quer atrapalhar. A multidão queria atrapalhar Bartimeu de clamar, mas Bartimeu persistiu. A multidão queria julgar e apontar a mulher do fluxo de sangue, porque ela não podia estar no meio da multidão. Mas ela fez uma estratégia. Não deixe ninguém atrapalhar você, não deixe ninguém clamar o teu clamor, não deixe ninguém atrapalhar a sua busca, irmão. A Bíblia diz assim lá em Mateus 7,7: o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aleluia. Então não cesse de buscar. Não cesse de pedir. Não perda a oportunidade. Muitas vezes, o que é também a multidão? A multidão muitas vezes é obstáculo. Muitas vezes nós encontramos um obstáculo e desistimos do nosso objetivo. Se Bartimeu ouvisse a multidão, ele não tinha recebido o milagre. Irmão, a voz do povo não é a voz de Deus, viu? A voz do povo muitas vezes é para criticar, é para falar mal, é para apontar erro. A multidão é assim. A multidão mandou o cego calar a boca, porque estava importunando. A multidão da mulher do fluxo de sangue é que ela ficou calada, ela foi inteligente. Se soubesse que a mulher do fluxo de sangue não podia estar no meio do povo, que segundo a lei de Moisés, se ela tocasse em alguém, ela tornava aquela pessoa impura até a tarde, ela seria julgada. Então, tem coisas que você tem que clamar, gritar, mas tem coisa que você tem que receber calado. Aquela mulher foi inteligente. Olha aqui, irmão. O Espírito Santo falou algo no meu coração aqui. Não deixe ninguém atrapalhar a sua busca. O que você tem buscado da parte de Deus? Não desista, não. Não deixe ninguém atrapalhar. Não deixe o barulho da multidão. Não deixe o julgamento das pessoas atrapalhar você. Muitas vezes o julgamento é: mas fulano, você não vai conseguir não, isso aí não é para você. Irmão, pare de ouvir as pessoas, comece a ouvir a Deus. Arnabassura e canta laia. Pare de ouvir o julgamento do povo, do mundo. Pare de ouvir a multidão, comece a ouvir a Deus. Então não deixe a multidão atrapalhar a sua busca por socorro. Vamos dar sequência. Vamos lá, irmão. Olha aqui, segundo tópico, as multidão que seguia Jesus. Havia 3 tipos de multidão. A multidão de curiosos, Marcos 1:27. A multidão de desprovido, Marcos 6:34. E a multidão de acusadores. Olha aqui, 3 tipos de multidão no mundo. Uma multidão de curiosos, que vem para ver o que vai acontecer. Uma multidão de necessitados, tá? Que necessitam de algo, necessitam de um milagre. Mas o pior é a multidão de acusadores. É a multidão que gosta de apontar, que gosta de ver defeito, que gosta de julgar. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que encontramos essas 3 multidão. Agora vamos conhecer essas 3 multidão. A multidão do curioso. A multidão, o que é verdadeiramente surpreendente é que nos dias de Jesus,
Muitos são ambicionados a estar no meio da multidão, para observar o milagre, só para ver aquilo que vai acontecer. Não vai para observar, vai para receber. A mulher do fluxo de sangue, ela não foi para observar a multidão. Se ela observa a multidão, ela desiste. Se você observar o que está acontecendo ao seu redor, você desiste. Pedro, olha só que interessante que o Espírito Santo me lembra aqui. Pedro estava no barco, e o barco estava no meio de uma tempestade. E quando Jesus vem andando sobre as águas, eles temeram, gritaram, e Jesus diz: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro disse assim: se és tu, faça que eu vá andando sobre as águas. E Jesus fala: vem. Irmão, deixa eu explicar aqui para você. Existe dois tipos de palavra na Bíblia, tá? A palavra logos, que é a palavra escrita, e a palavra rema, que é a palavra dita. Pedro recebeu uma palavra dita de Deus. O que é uma palavra rema? Uma palavra rema, presta atenção aqui. Por exemplo, você está numa ministração, e Deus usa o pregador ou um irmão para liberar uma palavra específica para a sua situação. Aquela palavra é uma revelação de Deus para você. Essa palavra você pega e fica firme com ela. Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte: Pedro começou a olhar para Jesus. Enquanto ele estava focado em Jesus, ele não afundava. Quando ele olhou ao redor para a situação que ele estava vivendo, a fé dele desfaleceu e ele desceu. Então, foca em Jesus. Vai buscar o seu milagre. E não seja um curioso, irmão. Curioso não recebe milagre. Curioso só vê as pessoas receber milagre. Existe uma multidão de curiosos. Você vê quando aconteceu alguma coisa, brasileiro, e é aquela multidão para ver o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Não seja assim. Seja diferente. A Bíblia, o Espírito Santo está me pedindo para te falar, para mim também. Quem somos nós no meio da multidão? Quem sou eu no meio da multidão? Eu vou lá para observar como curioso, ou eu vou lá buscando um milagre da parte de Deus para minha vida? Ou eu vou lá num culto, uma reunião, né? Eu vim aqui para ver o que vai dar. Não, você tem que ir não como curioso, você tem que ir como alguém que vai buscar algo, com uma convicção que você está lá no meio da multidão, mas você não faz parte da multidão de que julga, nem na multidão de curiosos. Você faz parte da multidão que busca a presença de Deus acima de tudo. Brenai, Surkanai. Além de buscar um milagre, você tem que fazer parte da multidão, diferente da multidão, mas buscar a presença de Deus. Essa que faz a diferença. Irmãos, vamos dar sequência aqui na revista. A multidão do desprovido. Afigura-se que essas pessoas viajavam de vários lugares, sendo pessoas de classes sociais distintas. Ali tinha pessoa de posse, ali tinha pessoa classe A, classe B, classe C, vamos dividir assim. Então tinha várias pessoas de classes distintas, mas não é para uma pessoa da classe A, classe alta, que ela não necessita de um milagre. Talvez o milagre dela não seja uma necessidade financeira, mas seja uma cura de uma enfermidade. Lembra de Jairo? Jairo era rico. Marta e Maria também era rica. Só que Marta e Maria necessitavam que Jesus ressuscitasse Lázaro. Jairo necessitava que Deus ia lá na casa e ressuscitasse a filha dele. Então, não é porque a pessoa faz parte de uma classe alta que ela não tem necessidade, irmão. E a maior necessidade do mundo hoje não é dinheiro. A maior necessidade do mundo hoje é a paz. É ter uma paz que excede todo entendimento. A maior necessidade do homem hoje é ter um encontro com Jesus. Vamos lá, vamos dar sequência. Em busca que o servo apresentasse uma solução para o seu problema, uma resposta para a sua dor e a sua ansiedade. Então essa é a multidão
dos desprovidos, dos necessitados. Vamos para outra multidão, a multidão dos acusadores. Irmãos, nós sabemos aqui que a multidão, você conhece um pouco de Bíblia, você vai entender, irmão, é duro, é triste o que eu vou falar aqui. A maioria que estão na multidão dos acusadores são religiosos. São aquelas pessoas que se acham perfeitas e se acham no direito de julgar o outro. Quem estava na multidão dos acusadores, irmãos? Os fariseus, os saduceus e os anciões. Os religiosos, no contexto do tempo bíblico, do tempo de Jesus. E hoje não é diferente, irmão. Eu falo para você, não seja um religioso, seja um espiritualizado. Religioso, ele vive porque ele tem que, olha, se eu não for no culto hoje, o pastor não me vê, vai falar que eu estou desviado. Já está desviado. Porque você vai no culto, o pastor te vê. Obrenaia, cercalamaia. Você não vai no culto para adorar Jesus. De bandague assur que andará uma séria. Aleluia. Então, nós vivemos esses três tipos de multidão. A multidão que vem para ver o que vai acontecer, os curiosos. Mas os curiosos ainda, irmão, se eles vê o que aconteceu, eles podem se transformar também. Deus pode fazer um milagre. Orenarábia, cercalai. Que nem Tomé. Tomé duvidou da ressurreição de Cristo. Mas quando ele viu Jesus, ele falou, meu Deus e meu Senhor. Então tem ainda. Agora os acusadores são piores, irmão. Que os acusadores, eles viram defeito até em Jesus. Imagina em mim e em você. Viram defeito até em Jesus. Imagina em mim e em você. Mas vamos dar sequência aqui agora. Estou indo um pouco rápido, irmão, que eu tenho só 1 hora para poder lecionar essa lição. E o tempo passa rápido. Agora vamos lá. 3 grupos entre a multidão. Discípulos, tá? Esses caminhavam com Jesus. Os 70 discípulos que se destacaram entre a multidão. Então, como eu falei aqui, você pode estar no meio da multidão, mas você tem que ser diferente no meio da multidão. Você não pode ser igual à multidão. A multidão veio para atrapalhar. E você, o Espírito Santo é tão lindo. Você não pode ser produto do meio. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Você não é todo mundo. Todo mundo é assim, todo mundo pratica, todo mundo mente, todo mundo rouba, nem todo mundo mente, nem todo mundo rouba. Você não pode colocar todo mundo num pacote, irmão. Existem pessoas honestas, existem pessoas boas no meio da multidão. Então existiam 70 discípulos de Jesus. E o que ele fez com esses 70 discípulos? Ele designou a pregar o evangelho. Então tinha as pessoas ali escolhidas que era diferente. Então seja diferente, seja discípulo. Você sabe o que quer dizer a palavra discípulo? A palavra discípulo significa aluno. Significa aquele que aprende para ensinar. Por isso nós somos eternamente discípulos de Jesus. Então não pare de aprender, mas também não segure para você aquilo que você aprendeu. Passa para outro. Seja no meio da multidão, os 70 discípulos no meio da multidão, eles foram bênção para a vida das outras pessoas. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, se tu uma bênção, ele está dizendo assim, se tu uma bênção na vida das outras pessoas. É você que tem que ser uma bênção. Não espere que o outro seja uma bênção. Deus não vai cobrar o outro, vai cobrar você. Então seja você diferente. Vamos lá agora, nos 12. Aqui, 3, 2. Os 12 discípulos que se destacaram no meio da multidão. Tinha os 70, que era útil, mas tinha 12 que se destacavam. E esse que se destacava, Deus deu um nome para ele. Tá?
Aqui, ó. Quanto ao grupo dos 70, nós não sabemos quem eram, porque Jesus não deu nome para eles. Entretanto, os membros desse grupo de 12, Jesus chama pelo nome. Quem é? Simeão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, Filipe, Zebedeu. Irmão, presta atenção aqui. Por que Deus mudou o nome? Pegou, ó, tu és Simão, tu vai te chamar Pedro. Você vê na Bíblia algumas vezes Deus mudando o nome da pessoa. Aí você pensa, mas por que Deus mudou o nome? Porque o nome tem significado. O nome, quando a gente coloca, quando uma mãe e um pai colocam o nome de uma pessoa, ele está dando um significado e está projetando o futuro. Então cuidado quando você vai dar nome. Dá nome para o seu dia. O meu dia vai ser abençoado, meu dia vai ser de conquista. Ah, você dá nome para o seu dia também. Ah, hoje tá. Olha, hoje o dia tá. Não vou nem falar. Não fale palavra negativa, a palavra tem poder. Então ele nomeou os 12 e chamou para si. O que Jesus está querendo dizer aqui? Não é porque Jesus faz acepção de pessoas. Não é porque ele faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele sabe com quem ele pode contar. Ele sabe, ó, esse aqui eu posso entregar isso na mão dele que ele consegue fazer. Isso aqui eu posso confiar mais na mão dele. Então para os 70, Deus colocou algo. Para os 12, Deus confiou mais. Lembra da parábola dos talentos? A um deu 5. Porque aquele podia gerenciar 5 talentos. A outro deu os 2. Porque aquele podia gerenciar 2 talentos. E a outro deu 1. Só que um talento, aquele que recebeu um talento, enterrou na terra. Quer dizer, não usou, não multiplicou o talento. Falou, eu tenho um talento só mesmo? Não, irmão. Se você soubesse o valor de um talento, você não enterraria o seu. Deixa eu falar algo aqui agora. Se você soubesse o valor do talento, você não enterraria o seu talento. Desenterre esse teu talento que Deus te deu e vai fazer a obra de Deus. Você é discípulo, você é servo, você é para se destacar no meio da multidão. Muitas vezes a multidão quer sufocar o chamado, né? O mundo quer a multidão também simboliza o mundo querendo sufocar o chamado do servo. Por que ele enterrou? Ele ficou com medo. Então não tenha medo. Se foi Deus que te deu, se o teu chamado é de Deus, confia e desenterra. Muitas pessoas pregavam e não pregam mais. Muitas pessoas cantavam e não cantam mais. Muitas pessoas oravam e não oram mais. Muitas pessoas jejuavam e não jejuam mais. Retoma, desenterra. Ô, Brenaya Surcanaya, ainda há tempo, você não desceu à sepultura, você não morreu, você está vivo ainda. Andai, Assur, que andarábia, desenterra esse talento que Deus te deu e vai fazer a obra de Deus. Fala do amor de Jesus. Irmão, tá vindo chuva aqui, deixa eu adiantar. Glória a Deus. Agora vamos lá, irmão. 3 discípulos que se destacavam entre a multidão. Nós sabemos que tem 3 discípulos que Jesus chamou mais para perto. Quem é muito é dado, quem é muito é dado, muito é cobrado. Mas por quê? Deus faz acepção de pessoas? Não. Por que ele chamou Pedro, Tiago e João? Você pode ver que na maioria das vezes, só está no Monte da Transfiguração, estava lá Pedro, Tiago e João. Lá no Getsena, quem Jesus chamou para ir com ele mais perto lá? Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque tem pessoas que Deus confia mais. E tem pessoas que buscam mais. João fala que João amava Jesus e deitava no peito dele. Talvez aquelas pessoas, olha aqui, talvez, tá? Seria Pedro, Tiago e João que ficavam mais próximo de Jesus. Então chega mais próximo de Deus, irmão. Seja como Pedro, Tiago e João. Você quer viver o sobrenatural? Se aproxima mais de Deus.
Faça a vontade de Deus. Esses três faziam parte do círculo íntimo de Jesus. Irmão, para esses três, Jesus abriu o coração. Lembra quando ele foi entrar no Getsemane? A minha alma está angustiada até a morte. Para ele abriu. Então toma cuidado com quem você abre o teu coração, tá? Até Jesus sendo Deus, ele falou: olha, por 70 eu não posso abrir o meu coração. Era amigo, era discípulo. Por esses aqui, por 12 eu não posso abrir o coração. Eu posso abrir o coração para Pedro, Tiago e João. Deus está me dizendo aqui, irmão, que Deus vai remover toda a confusão, viu? Toda a confusão mental que o inimigo colocou. Ele vai lançar por terra no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Escuta isso. Vamos finalizar aqui. Vem chuva. Vamos lá. Aqui, ó. Porque eles mantinham uma comunhão estreita. Irmão, orar, presta atenção, é decisão. Jejuar é decisão. Fazer a vontade de Deus é decisão. Essa carne aqui não quer orar não, meu irmão. Essa carne quer vida boa. Essa carne aqui não quer jejuar não, meu irmão. Quem falou que essa carne quer jejuar? Essa carne não quer estudar a Bíblia não. Você vê, quando você está vendo uma partida de futebol, é 2 horas. 2 horas ou mais, se tiver prorrogação, como no caso da Copa, né? Os pênaltis. Você fica lá vidrado, porque a carne quer aquilo ali, tá só fazendo a carne. Agora, quando você vai lutar contra a carne, para alimentar o teu espírito, para buscar a presença de Deus, essa carne não quer deixar, não. Por isso que ela tem que morrer. E como que você mata a carne? Jejum, oração e Bíblia. E a carne vai morrendo aos pouquinhos. Então você tem que começar matando ela, para ter uma íntima, uma estreita, mais intimidade com Deus. Amém, meu irmão? Então nós estudamos aqui. Que Deus abençoe, irmão Leandro, irmã Vera, irmão Marcelo. Deus te abençoe. Tá, os irmãos estão aí na live. Irmãos, um rápido estudo aqui da revista Escola Bíblica Dominical. Mas eu gosto de trazer o ensino, mas também trazer a revelação da parte de Deus para a tua vida. Porque essa história que você conhece, quem lê Bíblia conhece essa história, mas Deus quer falar contigo. Ô Brenai, a sui que andará manabi, a série. Abre mais o teu coração, Deus quer falar contigo na madrugada, irmão. Deus quer te revelar coisas grandes. Deus tem mistério para entregar para você, como tem mistério para entregar para mim. Estende as tuas mãos assim, meu irmão. Deus tem mistério. Deus vai mover toda a confusão, tá? Eu vou falar de novo, que o Espírito Santo está me pedindo para eu falar de novo. Deus está falando contigo, ele só não me fala o nome, tá? Deus vai remover toda a confusão. E ele vai fazer algo novo que você vai até estranhar. Amém? Vamos aqui recapitular aqui a revista e vamos orar. Então nós aprendemos. Jesus é o servo, tá? E nós hoje somos representantes de Cristo. Na época de Jesus, ele é o servo no meio da multidão. Hoje, eu e você somos servos da multidão. Então, se nós estamos no meio da multidão, nós não podemos, nós temos que atender a necessidade da multidão. Quando eu falo multidão, você pode atender a necessidade de uma pessoa, tá? Tá atento às oportunidades para fazer a obra de Deus. Não permitir que nada te atrapalhe. Tá ciente que no meio da multidão você vai encontrar curioso, que no meio da multidão você vai encontrar pessoas necessitadas, e que no meio da multidão você vai encontrar pessoas que te acusam, que te apontam o dedo, que vê os seus defeitos. Irmão, presta atenção. Deus não vê defeito, Deus vê qualidade. Quem vê defeito é o inimigo. Quem aponta defeito é inimigo. Deus, quando olha para mim e para você, ele conhece os nossos defeitos. Conhece. Melhor do que eu, conhece. Mas ele aponta as nossas qualidades. Vamos agora aqui, olha. Agora, no meio da multidão tinha os discípulos, que sou eu e você, tá? E os discípulos aqui, eles são... o Senhor dá a responsabilidade do ministério para eles segundo a capacidade deles,
segundo a necessidade deles. Então Deus confiou na tua mão, Ele te deu segundo a tua capacidade. Vamos concluir? Jesus estava sempre atento às necessidades, aos necessitados e carentes, mesmo entre a multidão. Assim, vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo lidou com a multidão com compaixão, mas também com discernimento, tá? Pois muitos o que seguiam não tinham propósito de ser o seu discípulo. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, aprendemos mais uma porção da tua palavra, Pai. Queremos fazer, Senhor, o diferencial no meio da multidão, Senhor. Nos usa no meio da multidão, nos dê discernimento, Pai, e usa a nossa mão para abençoar as vidas, Senhor. Que nós possamos fazer a diferença no meio dessa multidão, Senhor, desse mundo, meu Pai. Usa-nos, enche-nos, Deus, do teu Espírito e nos dê discernimento, Pai, para cada irmão, para cada irmã que está ouvindo essa live, Senhor. Senhor, remove também no nome de Jesus toda a confusão mental que o inimigo lançou na mente dessa pessoa, desse irmão ou dessa irmã, seja limpa agora pelo sangue e pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, tá? E logo em breve estarei trazendo mais ensino aqui da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.